Olá, estranhos, tudo bom com vocês? Finalmente o Legacies voltou deste hiatus que parecia não acabar nunca. E aí voltou com um episódio que, na minha opinião, ele foi bem mediano, eu esperava mais. Esse episódio, ele me decepcionou em alguns pontos, mas ele também me surpreendeu em outros pontos. Então, vamos conversar hoje sobre o episódio 9 da segunda temporada de Legacies. I can't help but Bom, já vamos começar falando de polêmica, porque eu quero falar do Sebastian logo, eu quero tirar isso da minha vida, porque eu assisti o episódio 5 vezes e todas as vezes eu tive a mesma impressão, que a senhora Julie Plec está transformando o Sebastian em um novo Daemon Sim. Eu acho que este episódio deixou isso ainda mais claro pra mim e calma que eu já vou explicar pra vocês o motivo. O Alaric, ele não está conformado do Sebastian estudar na escola, porque o Alaric, ele já é um cara vacinado aí com anos de Vampire Diaries, The Originals e Legacies também. Então, ele já sabe que não se deve confiar num vampiro que tava num caixão há tantos anos. Então eu acho que, na verdade, todo mundo deveria desconfiar, né? Tem que aprender com o papai, dona Lizzie. Então o Alaric, ele resolve chamar o único aluno que, se o Sebastian matar, ele vai voltar pra vida, que no caso é o Lendl. Então o Lendl, ele começa a fazer vários testes com o Sebastian e fazendo um tour ali na escola Salvatore. Então o Sebastian, ele vai se controlando e ele vai passando em todos os testes do Lendl. Então ele vai lá com os lobisomens, aí eles começam a jogar, sei lá, queimada. E aí quando todo mundo acha que o Sebastian, ele vai perder o controle, ele dá uma risadinha e não perde o controle. E aí a gente ficava o episódio inteiro esperando o momento que o Sebastian, ele ia dar a louca. E teve um momento incrível pra mim, que foi um dos meus momentos preferidos desse episódio, que é quando a bruxa Alyssa, que a gente já fala dela, ela derruba, né, querendo o sangue ali e achando que o Sebastian, ele vai se descontrolar, mas não. Quem na verdade fica maluco é o MD, que o Sebastian corre até ele e consegue controlar ele, fala pra ele respirar e tudo mais, surpreendendo positivamente mais uma vez. Inclusive, preciso fazer uma observação aqui, que eu não aguento mais a Julie Plec colocando um foco do MD estripador e não fazendo nada a respeito, porque desde a primeira temporada tá rolando isso, e aí ela coloca um monte de monstro que ninguém gosta, praticamente ninguém gosta, ao invés de dar atenção pra essas coisas que a gente queria ver. Eu queria muito, mas muito mesmo, um destaque no MD, dele não conseguindo se controlar, de toda a situação, dele conhecendo a história do Stefan Salvatore e quem sabe se inspirando pra não fazer isso, pra não fazer as coisas que o Stefan fez e isso ajudar ele a não virar um estripador maluco, mas não! A Julie Plec, ela coloca ali, depois ela esquece no churrasco, depois ela lembra a gente de novo que o MD é um estripador e fica só naquela, sabe? Inclusive, eu também sinto muita falta de ver vampiros desligando a humanidade. Eu acho que tá faltando isso aí, senhora Julie Plec. Mas ok, voltando ao Sebastian, quando chega na vez de conhecer ali o mundo das bruxas, ele se descontrola em um momento que eu não esperava que ele ia se descontrolar ali naquele momento. E aí foi através disso que eu fui notando cada vez mais situações parecidas com Daemon Salvatore. Porque quando a Alyssa, ela fala pro Sebastian como ele se sente, ele pede pra ela parar e ela não para. Naquele momento ela deixou ele extremamente constrangido, porque ela conseguiu ler o Sebastian. E como ele chegou como um personagem todo misterioso, cheio dos segredos, aquilo foi um grande tapa na cara dele, porque é algo que ele sente, mas ele não quer que as pessoas saibam que ele se sente daquele jeito, porque ela fala que ele tem medo porque ele sabe que a Lizzie é uma pessoa melhor que ele. E eu não sei se vocês lembram em Vampire Diaries, quando a Rose morre, tem um momento que a Helena, ela fala pro Daemon: por que você não deixa as pessoas verem esse seu lado bonzinho, ver esse seu lado de um bom vampiro, uma boa pessoa, sei lá.
Eu não lembro todas as falas 100%, mas eu lembro que o Damon fala algo do tipo que se ele for um vilão, se as pessoas não acreditarem nele, não vai criar expectativas ou alguma coisa do tipo. E isso me lembrou mas muito essa situação do Sebastian, mas muito mesmo. Porque neste momento ele se descontrola e ele sai de perto porque ele sabe que aquilo é verdade. E aí ele vai pra floresta porque teoricamente ele acha que ele perdeu no teste, mas na verdade o Lando, ele vai lá no Alaric e fala que o Sebastian, ele é uma pessoa tão perigosa quanto as pessoas que estão no colégio, surpreendendo o Alaric. Só que como o Alaric já é uma pessoa bem vacinada, ele vai atrás de Sebastian porque ele fez um feitiço ali de localização. E aí quando ele chega lá, o Sebastian, ele tá mordendo uma humana. E aí nesse momento, eu não sei se vocês prestaram bastante atenção, mas o Alaric fala que vai dar uma chance pro Sebastian e que ele pode ficar na escola desde que ele siga as regras do Alaric. E neste momento, claramente gerou um certo medo e desconforto no Sebastian, do mesmo jeito que acontecia com o Damon Salvatore. Porque toda vez que o Damon fazia alguma coisa certa e as pessoas falavam pra ele, não, você tem chance, você pode crescer, você pode ser uma boa pessoa, ele ia lá e falava alguma cagada ou fazia alguma cagada para as pessoas não criarem aí uma expectativa em cima dele. E foi exatamente o que o Sebastian fez. Não estou justificando o que ele fez, porque ele foi um grande escroto com as coisas que ele falou com a Alaric, mas eu sinto que a Julie Plec vai fazer mais um personagem complexo, mais um personagem assim, que a gente não sabe muito bem se ele é o vilão ou não, e aí a gente vai conhecendo melhor a história dele e sabendo e descobrindo que essas coisas que ele faz e que ele fala, na verdade, é um mecanismo de defesa. Se vocês repararem bem neste momento, o Sebastian, ele está com lágrimas nos olhos, falando que já possuiu a Lizzie, falando um monte de coisa podre pra Alaric, que eu prefiro nem repetir aqui, que eu fiquei com nojo do Sebastian naquele momento. Só que na segunda vez que eu assisti, aí que eu reparei que ele estava chorando, porque ele não queria falar aquilo. Bom, ficou no ar aí o que o Alaric fez com o Sebastian, mas eu tenho uma teoria que ele também teve essa mesma percepção que eu, que aquilo na verdade era um mecanismo de defesa, então eu não sei, mas eu acho que o Alaric, ele prendeu o Sebastian na escola, prendeu em algum lugar, não sei, mas com certeza ele não deixou o Sebastian fugir. Mas aí nesse episódio a gente também descobre um pouquinho mais do passado dele, né? A gente acaba descobrindo que ele é meio que um pirata. Impossível não fazer uma comparação com Descendentes. Então na hora que eu descobri eu dei um berro, eu achei bem engraçado. Mas ainda bem que nós temos MJ e Lizzie, né, meus amores? Que eu nunca na minha vida parei de shippar esses dois. Eu só achei a Lizzie um pouquinho babaca quando ela foi contar pro MJ que quer parar de transar com o Sebastian. Porque ela sabe que o MJ gosta dela e essas coisas machucam, né, Lizzie? Então, assim, eu sei que você é verdadeira, que você quer ser sincerona, mas podia ter ido falar com outra pessoa, né? Mas tudo bem. E já que falamos de MJ e Lizzie, eu já tinha essa teoria aí com a chegada da Kim, e eu acho que realmente isso vai acontecer, porque agora a gente sabe que a Kim, ela é estagiária do Dorian, então eu fiquei feliz da forma que eles incluíram a personagem aí na história. Então certamente o MJ vai ter uma relação sim com a Kim, balançando completamente a sua amizade com o Caleb e fazendo a Lizzie ter ciúmes do MJ. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas ok, vamos falar então do Necromancer, né, que, assim, gente, é complicado, porque ele foi o meu monstro preferido da primeira temporada. Eu acho que ele foi o que mais conseguiu aterrorizar, assim, sem sombra de dúvidas. Eu gostei bastante de ver o que aconteceu com ele depois dos acontecimentos ali da primeira temporada. Eu achei muito interessante mesmo. Gostei muito mais dele sem a caracterização do Necromancer do que com aquela cara estranha. Inclusive, você que assistiu Rain, certamente você já conhece o ator, porque ele participou, se eu não me engano, da terceira ou da quarta temporada. Ele
Eu não vou contar o que aconteceu com o Ren, mas eu fiquei feliz de ver o ator aí nessa temporada e saber que ele é um Necromancer, né? Mas assim, gente, o que mais me incomodou nessa história aí dos Red Coats e do Necromancer foi que a Julie Plec, ela colocou um grande mistério em torno disso e acabou me desapontando. Eu gostei do Necromancer ser o primeiro Red Coat, dele ser e tal, só que aí, ao invés dela revelar que o Chad, esse cara que a gente nunca tinha visto na vida, que ele é o segundo Red Coat, não. Ficou outro mistério no ar aí, depois de todo esse atos da gente teorizando quem seria o segundo Red Coat. E aí, quando a gente descobre, na verdade, é um cara que a gente sequer conhecia. Então, eu achei isso uma porcaria, pra não ser uma porcaria mesmo. Eu gostei da história do Necromancer, gostei de mostrar ali a amizade dos dois, a amizade estranha que eles fizeram, e dele tentando voltar com seus poderes, porque na verdade Malivor deu uma segunda chance pra ele ser humano, viver a vida dele como Ted, mas ele não queria, porque ele quer poder, ele quer ser o cara. Então, com isso também a gente tem a solução da primeira parte do Enigma, que eu já tinha feito um vídeo pra vocês, e também foi isso que me decepcionou, porque nisso a gente acabou descobrindo que os dois prisioneiros que a gente ficou sabendo é o Necromancer e, obviamente, Malivor. E aí ficou todo... porque o Necromancer, ele voltou sem poderes e tudo mais. E assim, gente, modéstia à parte, né? Eu sabia que a maioria da minha teoria não ia acontecer, porque a Julie Plec, ela não me escuta. Mas, sem querer me achar, mas eu acho que a minha teoria, se acontecesse, seria muito melhor. Se você não viu a minha teoria, é só clicar aqui nos cards, tá bom? O problema não é a existência do Chad e dele trabalhar junto com o Necromancer. O problema é colocar um grande mistério em um segundo Red Coat, sendo que era um cara que a gente não conhecia. Isso pra mim é extremamente frustrante. Então, o fato do Necromancer ser o segundo mestre, que eles colocaram maior pilha, falando que é muito pior que Malivor, não sei o que, mostrando que certamente vai ter uma guerrinha aí entre o Necromancer e Malivor, já me deu uma brochada com essa temporada e não vou negar, mas eu tenho ainda esperança com a chegada do Kai Parker, né, no episódio 12, que inclusive o título, meu Deus do céu, o título desse episódio já me deixou mais ansiosa ainda e com mais medo ainda da Julie Plec estragar o meu personagem Kai Parker, mas vamos ter esperança que o negócio vai ser bom. Então vamos falar dos 3 personagens que pra mim foram a salvação desse episódio. Olha só, eu jamais imaginaria que eu ia falar isso, mas principalmente a Dona Josie, que eu estou apaixonada por ela novamente. Na verdade, eu acho que a Josie, ela evoluiu muito e eu fiquei muito feliz da Julie Plec não ter mantido a competição feminina aí. Foi uma coisa que aconteceu e passou. Meu cachorro não passa bem. Mas, na verdade, ao contrário do que muitas pessoas acharam, que o fato do Landon voltar com a Hope ia fazer a Hope e a Josie se afastarem, eu acho que no começo rolou sim aquele desconforto, mas na verdade eu acho que tudo aconteceu para aproximar eles ainda mais, porque agora a gente vê uma amizade muito bonita entre o Landon e a Josie, que eu acho que eles combinam muito mais como melhores amigos do que como um casal. Eu acho que o Landon precisava de uma amizade como essa, e a Josie também. E esse episódio também eu acho que serviu pra Josie entender o que estava acontecendo com ela, entender o porquê ela estava daquele jeito e entender também o lado da Hope, porque... E a gente também entendeu as coisas que a Josie estava fazendo, coisa que eu ainda acho que não justifica tanto, né? Ela passou dos limites em algumas coisas, até antes de fazer a magia negra, mas isso não vem mais ao caso. Ela mudou, ela evoluiu, ela quer mudar, enfim. Mas eu acho que a Josie, ela conseguiu entender melhor o lado da Hope, principalmente depois daquele momento que a Hope fala que quando ela sai de Malivor, a primeira coisa que ela faz é ir até a escola, e aí ela dá de cara com a Josie e com o Landon ali felizes, e por isso que ela não contou a verdade. Então, neste momento, a Josie percebe o quanto foi solitário pra Hope passar por tudo isso sozinha, sem ninguém lembrar dela, enquanto ela estava feliz com o Landon. Então, eu acho que ela
conseguiu entender o sacrifício que a Hope fez e o quanto foi difícil e o motivo dela não ter contado a verdade. Então eu fiquei muito feliz dessa aproximação dos três, eu de verdade não esperava isso. Até o Landon, ele tava com uma vibe mais madura nesse episódio e eu fiquei feliz com isso. A gente vê também vários momentos do Sebastian cutucando o Landon referente aos seus poderes, e aí ele percebe que ele quer ser um herói, ele não quer ser só um cara que volta, né, pra vida, um cara que ressuscita a todo momento. Então eu acredito que daqui pra frente o Landon possa sim tentar descobrir mais sobre os seus poderes, que é algo que eu realmente gostaria muito. Quem sabe isso tem a ver com pelo menos uma teoria minha sobre o herói que vai surgir no Enigma, e aí esse herói seja o Landon. Não sei, mas eu acho que ele pode ser sim ainda um personagem muito poderoso. Ele ainda é chatinho, mas eu gosto do Landon, não consigo odiar ele. Mas pra mim aquele momento da Hope, da Josie e do Landon no quarto, depois que a Josie e o Landon arrumam tudo bonitinho pra ela se sentir à vontade novamente e tal, pra mim foi o ápice desse episódio. Foi incrível aquele momento, eu amei demais, assim, nossa, de verdade, eu amei esse trio, eu quero que eles continuem juntos e eu tô extremamente feliz com a Josie. Mas como nem tudo são flores, né, amigos? Nós tivemos a Josie com a treta da ampulheta, então ela acaba tendo uma visão dela cheia de magia negra, com a ampulheta quebrando e a escola Salvatore pegando fogo. Eu fiquei bem aflita com aquele momento e eu só conseguia pensar, o Kai Parker tá chegando e a Josie vai ficar dark e vai dar um rolo isso daí. E aí a gente vê que o Necromancer, ele sabe que eles estão com uma ampulheta no poder e ele quer utilizar isso pra recuperar todo o seu poder. Então eu acho que isso também pode ser uma justificativa e uma saída pra Josie não pegar a magia negra pra ela e o Necromancer arrumar um jeito aí de toda a magia negra ir para ele. Então eu acho que aquela visão não vai acontecer. Eu acho um pouquinho difícil acontecer, mas eu acho que a Josie, ela vai passar um período dark sim. Eu acho que tudo indica que isso vai acontecer e quem sabe quem traga ela de volta é a Dona Hope, né? E pra deixar a gente ainda mais ansioso e tenso, no final a gente vê o negócio rachando. Então eu fiquei, bem curiosa pra saber o que vai acontecer no próximo episódio, mas ainda estou decepcionada um pouquinho com o Enigma, não vou mentir. Com o Sebastian também, porque eu acho que o que aconteceu descartou um pouquinho o fato dele ter alguma ligação com os personagens que a gente já conhece, porque a gente teve várias teorias que o Sebastian seria um Salvatore, que ele seria, sei lá, até eu inventei uma loucura que ele seria um Bennett. Eu acho que qualquer coisa... Sei lá, eu não sei, eu ainda espero um pouquinho mais da história do Sebastian do que apenas não sei. Mas eu esqueci de falar, olha só, nós tivemos a chegada da Alyssa, nova personagem, que também foi uma decepção pra mim, porque colocaram a maior pilha referente à chegada dessa menina. E assim, eu acho que não justifica de jeito nenhum, nunca vou apoiar esse tipo de coisa, das pessoas irem nas redes sociais da atriz pra xingar ela por conta de um erro que não é dela, na verdade é da Julie Plec e quem escreve Legacy. Porque eu fiquei chateada pelo fato deles quererem trazer uma personalidade da Penélope na Alyssa. Eu acho que isso é muito claro, que a Julie Plec, ela tentou preencher um vazio aí que a Penélope deixou. Só que ela esquece que as pessoas não vão esquecer da Penélope. Então eu acho que é evidente tudo que ela fez, o jeito da personagem, os trejeitos, o jeito de falar, o jeito de se portar. É muito parecido com a Penélope. É claro que ela jamais será a Penélope, mas eu gostaria que a Julie Plec tivesse trago uma personagem diferente, com uma personalidade diferente, não tentando copiar outra pessoa que saiu da primeira temporada, porque se ela quer a Penélope de volta, é só ela trazer ela de volta e ponto. Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado e que vocês entendam também o meu lado, pelo amor de Deus. Eu já falei 1000 vezes, tô até cansada de falar, mas vamos respeitar a opinião alheia. Vocês veem, tem vários momentos que eu não gosto da Josie, aí tem outro momento que eu gosto dela, então depende muito da situação, depende muito do episódio, então pelo amor de Deus, saibam separar as coisas. Se você é uma das pessoas que está indo atacar a atriz Alyssa, a que faz a Alyssa, pelo amor de Deus, não faça isso, ela não tem nada a ver com a história.
história, é só um personagem, ela não tem culpa que os roteiristas colocaram ela parecida com a Penélope, ela definitivamente não tem culpa disso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vamos chegar a 300 mil inscritos esse ano, tá rolando muito quadro novo, muita coisa nova aqui no canal, tem muito projeto, tem muita coisa pra sair, então me ajuda nessa aí, vamos chegar a 300 mil inscritos em 2020. Se você puder, também vai lá me seguir nas redes sociais, eu tô sempre falando com vocês por lá, às vezes eu posto erros de gravação dos vídeos daqui lá no Instagram, às vezes eu também posto a minha reação ao assistir os episódios de Legacy, mas depende muito do episódio. Esse episódio em si, eu comecei a gravar a reação, mas como o episódio tava meio lento pra mim, eu tava meio assim, eu acabei parando de gravar, desculpa, mas eu sempre disse que não seria algo que eu teria um compromisso de fazer todo o episódio, mas enfim. Já falei demais, mas não esquece que ainda hoje tem um vídeo comentando o episódio da semana de Supernatural, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!